Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Renato, Dri. Sinara, eu estou atrasado com você. Quantas horas? Olha aí. Nos encontramos! Ela me convidou para debater, mas estava no meio do julgamento, aí não pude entrar. Ou eu escuto ou opino sobre o que eu estou escutando, né? É claro, eu entendo perfeitamente, Fernando, não tem problema. Estamos aqui juntos, vou poder fazer as perguntas que eu tenho para você. E, aliás, que demorou mais do que qualquer um previa, né, Fernando? Mais de 13 horas de voto. O que é isso? Antes de falar sério sobre o julgamento, eu acordei e vi uma mensagem assim de brincadeira num grupo de WhatsApp dizendo: eu não tenho televisão em casa, fui dormir. Vocês podem dizer se ele ainda está votando? Só queria saber. Pijama, assim. Bom, olha só, é impressionante o que aconteceu. Primeiro, o voto do Alexandre de Moraes foi muito profundo, todo mundo viu, assentando provas inquestionáveis. Tá? O Dino acompanhou o Alexandre. Eu queria dizer o seguinte: o Flávio Dino, ele será o nosso Gilmar Mendes do futuro. Certo? Não tenho a menor dúvida disso, porque o Flávio Dino, ele é um cara profundo. Primeiro, sobre a questão técnica, ele passou em primeiro lugar para concurso de juiz federal, no mesmo concurso que o Moro passou em repescagem, certo? Ele fez uma carreira de muitos anos como juiz federal, ele trabalhou no Supremo Tribunal Federal e no CNJ como assessor, juiz federal, assessor do ministro Nelson Jobim, e depois, além de tudo, o sujeito pede demissão, consegue se eleger deputado federal, governador de estado, senador da República. Ele não é pouca coisa, ele é e passa como ministro. Então, quero dizer o seguinte: ele será um Sepúlveda Pertence, será um Vitor Nunes Leal, um Hermes Lima, tranquilamente. Então, ele acompanhar o ministro Alexandre, e principalmente fez um voto que, segundo consta, tem 800 folhas, mas ele conseguiu resumir de maneira tranquila e rápida. Não precisou ler por 14 horas, 15 horas. Muito bem. Mas aí chegamos ao voto do Fux. Olha, primeiro, sobre a competência. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu no plenário que a competência para os crimes posteriores ao exercício do cargo está restabelecido, ou seja, a competência persiste mesmo depois da saída do cargo. Ponto. Então, ele votar isso na turma é algo simbólico, que é o que ele quis fazer, porque não vai afetar em nada, porque o Supremo já decidiu isso. E eu queria dizer, o Supremo não decidiu isso à toa. É porque eu tenho repetido que em 1964, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante, súmula na época, certo? No qual dizia: o foro de prerrogativa persiste mesmo depois do cargo. Por que fez isso? Porque tinha mais de 100 anos de jurisprudência. E foi para que os militares não atingissem o João Goulart, né? O Juscelino Kubitschek, os deputados que haviam sido cassados, o seriam, etc. Portanto, o Supremo manteve essa jurisprudência até, se eu não me engano, 1995, ou algo parecido, quando o Supremo resolveu reverter essa jurisprudência. O argumento do Carlos Veloso à época foi o seguinte: olha, nós nunca tivemos um presidente da República acusado. Então, o que ele quis dizer com isso? Nós estamos cheios de processos, diziam eles, estamos lotados de processos, vamos jogar isso para a primeira instância, porque não há risco. Nunca teve um ex-presidente acusado. Muito bem. O que aconteceu? Nós tivemos 2 ex-presidentes acusados, o Lula e o Temer, depois falamos no negócio do Collor, e ambos os processos foram injustos em primeira instância. O Lula foi sequestrado, perseguido por um juiz do Paraná, calado, e o Supremo teve que reconhecer depois que o juiz era incompetente territorialmente e era parcial.
O Temer, ele foi preso na rua por um juiz que era a franchise da Lava Jato. Depois o tribunal soltou, o Tribunal do Rio de Janeiro mandou para Brasília e ele foi absolvido porque a gravação tinha sido editada. Então é o seguinte, o Supremo teve que mudar a jurisprudência porque viu que, na prática, houve um problema nos casos de 2 ex-presidentes. E aí o seguinte, eu pergunto, qual é o juiz que teria condição de julgar um caso desse em primeira instância? Condição política. Nenhum juiz teria condição de julgar isso. E mais, olha o tamanho da garantia que está se dando ao Bolsonaro. Qual é o réu desse país que tem condição de escutar 5 ministros oralmente, fundamentando por horas a sua condenação ou absolvição? É muito pouco. Portanto, estão dando muita garantia. Aí é o seguinte, me permite continuar. O voto, ele, de certa forma, é oportunista. Por quê? Porque é o seguinte, porque o Fux, ele votou a vida inteira contra todas as teses que ele colocou ali. Esse é o problema. Portanto, ele, no mensalão, ele disse que aquilo era uma quadrilha. Certo? Ele, depois, no HC do Lula, quando houve, está no meu livro, Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, vendendo meu peixe, que eu não vendo só costelata, Rovai. O que acontece é o seguinte, quando houve a decisão do habeas corpus do Lula, houve uma tentativa de rescindir essa decisão. O que aconteceu? Se vocês lembrarem, quem não lembrar, compra o livro, o que acontece? O Fachin anulou as decisões contra o Lula por uma questão de incompetência territorial e mandou arquivar o habeas corpus que estava em julgamento para declarar o Moro parcial. No dia seguinte, o Gilmar Mendes colocou em continuidade o julgamento e disse o seguinte, o senhor não pode arquivar um habeas corpus se ele já está em julgamento. E aí, lembrando a vocês, foi declarado o Moro parcial, lembrando, hoje, no dia que a Carmen Lúcia vai votar, que a Carmen Lúcia tinha votado contra a parcialidade do Moro. Então, ficou Gilmar Mendes, Lewandowski, contra, de outro lado, Carmen Lúcia, Fachin e Cássio. Aí, a Carmen Lúcia resolveu mudar de voto, na última hora. E aí foi 3-2 ao contrário. Muito bem. Quando o Fachin resolveu fazer uma manobra, pegou um agravo regimental contra a decisão dele e levou para o plenário. Veja, a decisão do habeas corpus não tinha recurso, tá? Naquele que falava de territorial, o Fachin tentou dizer que o plenário tinha que revogar a decisão da turma que não tinha recurso. Quem votou por essa revogação, que é um absurdo jurídico completo? Fachin, Barroso, Marco Aurélio e Fux. Portanto, olha, o Fux, junto com o Barroso, junto com o Fachin, junto com o Marco Aurélio, tentaram encaixar uma tese absurda para proteger o Moro e para ferrar com o Lula, que se não tivesse prevalecido, poderia voltar a ser condenado e retirado de novo da eleição. Essa era a pretensão. Portanto, eles, naquele momento ali atrás, como diz o Lênin Streck, o problema é que nós sabemos o que as pessoas fizeram no carnaval passado, né? Então, é o seguinte, o Fux, ele passou a vida inteira
sendo duro, criando teses que na verdade, condenam e, de repente, de uma hora para outra, não só nos processos dos acusados dia 8, mas pega e muda tudo. Traz uma série de teses, que eu posso explicar uma a uma aqui, que, do ponto de vista doutrinário, tem fundamento em vários pontos, mas ele tenta encaixar nos fatos do golpe que não se encaixa. Então... Acabei de falar isso, Fernando. A teoria, né, ele fez com aquele menino que você já deve ter dado aula, né, professor, aquele menino que faz um TCC e busca no Google as citações para justificar uma tese dele. Ele nem leu os livros. Ele joga lá os trechos das citações. Uma coisa foi o que me pareceu. Inclusive, ele cita um dos maiores garantistas, que é o Ferrajoli, e Fernando, o Ferrajoli votaria como nesse caso? Veja, vamos falar das distorções do caso, se vocês quiserem. Por exemplo, vamos a um ponto. Ele fala assim, olha, é preciso separar concurso de agentes e organização criminosa e quadrilha. Tem até uma piada no meio jurídico, que é o seguinte, que o Nilo Batista escreveu um livro sobre concurso de agentes e vendeu muito, porque estava tendo um concurso para o DESIP, que é de agente penitenciário. Isso é uma piada intelectual, porque não tem nada a ver com concurso de agente penitenciário. Mas quando os caras viram concurso de agente, pô, deve ser bom isso aqui, hein? Deve ser um concurso. Bom, o que é concurso de agentes? Concurso de agente é quando as pessoas se reúnem para cometer um crime e não tem uma quadrilha, né? Vamos dizer, tem 4, 5 pessoas que, de repente, se encontram e cometem um assalto. Mas eles não têm um vínculo permanente. E, do outro lado, a organização criminosa e quadrilha. Por que a gente falou do mensalão? Porque, veja, o que o mensalão tentou fazer? Tentou transformar um partido político em uma quadrilha. Veja, então lá se discutiu o seguinte, pô, peraí, vocês estão querendo criminalizar um partido político, que é o PT, dizendo que o PT é uma quadrilha? Não é. É a mesma coisa que dizer que o MST é uma quadrilha? Não é. Correto? Muito bem. Aí é o seguinte, ele pega uma teoria que é importante, que é separar um concurso de agente de organização criminosa, mas aonde ele força a barra? Ele força quando ele diz o seguinte, olha, uma organização criminosa, ela só pode existir comete crimes indeterminados. Vários tipos de crime que são indeterminados. Espera aí. Não, eu pergunto, você pode fazer uma quadrilha para assaltar banco? É um tipo de crime só, assaltar banco. Lógico que pode. Então, na verdade, pode ter formado uma quadrilha para os fins de cometer o crime de golpe de Estado? Lógico que pode. Então, por isso ele pega a teoria e tenta encaixar num troço que não é. Segundo ponto, ele falou, bom, olha, você só pode dizer que a organização criminosa é armada quando ele utiliza a arma. Do ponto de vista teórico, para a proteção do indivíduo, em caso genérico, você pode dizer, não, é uma boa teoria. Mas eu pergunto, as pessoas que estavam cercando o Alexandre de Moraes para matá-lo, eles estavam desarmados? Eles estavam com arminha de espuma, daquela que faz bolinha? Espera aí. Entendeu? Então, e outra coisa, porque você tem porte de arma, você está autorizado a utilizar esse porte para cometer crime? Lógico que não. Você quer uma prova disso? A deputada que está presa lá na Itália, a Zambelli, ora, ela tinha porte de arma. Mas ela utilizou erradamente o porte de arma. Então, é o seguinte, então ele tenta, como você disse, a coisa do Google, não é bem Google, ele botou a assessoria dele, disse isso, dedicada a fazer um enorme papel higiênico. Esse é o problema. E o seguinte, e qual é a diferença dessa questão? Veja, o Marco Aurélio de Mello,
ele uma vez, durante um habeas corpus da Lava Jato, inclusive, ele pega e diz o seguinte: estava se votando o conhecimento, a possibilidade daquele habeas corpus ser admitido, ou seja, ser julgado ou não. Aí o Marco Aurélio pega e fala assim: olha, queria dizer a todos aqui em alto e em bom som. Uai, travou? Ou... Porque em alto e bom som. Agora voltou. Voltou. Ele diz: se arrependimento matasse, eu seria um homem morto. Porque eu inventei uma tese jurídica, que à época era que não deveria se admitir o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, e isso virou uma coqueluche no judiciário. Por quê? Porque era uma forma de se livrar dos habeas corpus, e ele dizia: mas eu estou arrependido. Eu estou arrependido e estou voltando à minha posição anterior e admitindo. Bom, um juiz que faça isso é um grande juiz nesse ponto. Eu critico Marco Aurélio na saída do Supremo, nos elogios que ele fez ao Moro, etc. Mas se o Fux começasse dizendo assim, olha, eu quero dizer o seguinte: eu votei a vida inteira dizendo que que esse tipo de fato é organização criminosa. Eu voltei a vida inteira em tal sentido, mas eu estou aqui hoje para me redimir, para dizer que eu mudei de posição. Até seria admissível, mas ele não faz isso. Ele, de fato, fez um voto que é oportunista em relação àquele tentando legitimar coisas gravíssimas, transformando atos reais, por exemplo, cercar o ministro Supremo, por exemplo, toda a sequência de atos que vieram a dar tentativa de golpe, transformando cada um em ato preparatório. Portanto, o seguinte, foi, com todas as vênias, algo que, na verdade, o coloca, em relação à democracia, em uma posição histórica vergonhosa, mas o coloca também, para os bolsonaristas, como um sujeito extraordinário que vai, daqui a pouco, estar na advocacia, que os escritórios da família vão ser muito bem recebidos, que vai ser recebido nos Estados Unidos, que seja. Ou seja, ele fez algo que é para que ele continue sendo admitido neste meio. Esse é o problema gravíssimo. É um voto que é um presente. E mais, só para completar, me desculpe, o que acontece? Esse voto também ele serve à continuidade da tentativa de golpe. Explico por quê. Porque, veja, se ele divergisse em algumas questões e não condenasse o mordomo, deixando o dono da mansão livre, ou seja, ele condenou o Cid, o seu ajudante de ordem, como se o Cid tivesse tentado o golpe sozinho, como diz o Lênin, com a mulher do batom, direto. Né? Mas o seguinte, mas olha a questão fundamental. Eles vão dizer, está vendo como é uma ditadura, apesar de mostrar que tanto não é ditadura que você tem uma divergência no Supremo, mas eles vão dizer, está vendo como é uma ditadura do judiciário e que nós temos um ministro que diz que é uma ditadura do judiciário? Portanto, se é uma ditadura, eu tenho que derrubá-la. Eu tenho a legitimidade de ir contra essa ditadura, derrubar a ditadura. Portanto, isso faz com que se permaneça um intuito de destruição das instituições. Esse é o grande problema deste voto. Esse voto ele é uma chama
para a continuidade dos delinquentes que vão continuar a atacar o Supremo Tribunal Federal, as eleições e as nossas instituições. Eu chamei de um voto pornográfico, Fernando. Não sei se você concorda com a minha definição. Eu acho que Porque você ele não deixa deveria, eu acho que você não deveria dizer assim, porque a pornografia tem tantas coisas extraordinárias, públicas, né? entendeu? E bonitas. Insulta a né? pornografia, né? Exatamente. O que é isso? É igual dizer que ele saiu do armário. Quem sai do armário sai feliz. Não sai assim. Entendeu? O problema é quem está, né? Não, Fernando, você vai perguntar? Ou vai? Não, pode falar, senhor. Não, eu só ia perguntar o seguinte. Quando ele coloca o Braga Neto e o Mauro Cid de bois de piranha da narrativa dele, o Braga Neto vai aceitar isso? Como é que fica, na tua opinião? Como é que vai ficar? Veja só. Eu acho que o que vai ficar é o seguinte. O que vai ficar é que a Carmen Lúcia, que se redimiu lá atrás em relação ao HC do Moro, mas vamos colocar, não vamos esquecer que eles permitiram o Lula ser preso. Eu só não quero esquecer, porque coloca-se muito peso na Carmen Lúcia, mas vamos lembrar o que já aconteceu com a Carmen Lúcia. Eu fiz eu falei isso no começo do programa, viu, Fernando? Nós estamos em sintonia, Rovai. Além da sua ligação com a Adri, nós temos uma sintonia espiritual, entendeu? E de boné. Então é o seguinte, mas tudo indica, na minha visão, que, em razão de algumas questões fundamentais, primeiro, ela pergunta a um advogado, olha, você está dizendo que os votos não é auditável. É auditável. Depois ela pergunta para um outro advogado, olha, você está dizendo que o seu cliente tentou demover o presidente de quê? E ele diz, de praticar uma ilegalidade, de baixar um decreto arbitrário. Ele falou, bom, porque aqui todo mundo está dizendo que ninguém fez nada. Isso me leva a crer o seguinte, ela vai acompanhar o Alexandre de Moraes. E, a partir disso, o Zanin também vai acompanhar. Portanto, dá 4-1. Tá? E, sendo 4-1, não há embargos infringentes, eles vão tentar um embargo de declaração, mas estão condenados. Correto? Definitivamente condenados. O que vai acontecer é que eles vão eternamente dizer que um ministro do Supremo, um herói, disse que isso tudo é uma perseguição. Então, na minha opinião, não vai dar tempo do Braga Neto dizer, não, agora eu quero contar. Até porque acredito também que o que vai acontecer? Como o Dino, ele se manifestou que acha que a pena do Braga Neto deve ser menor, né? Braga Neto, do Heleno... Maior, né? Não, menor, né? Braga Neto, Heleno e o Mauro Cid por causa da delação, né? Não, eu entendi que ele falou, ele fez uma escada. As mais graves seriam Bolsonaro e Braga Neto, depois viriam Heleno e outros ali, Paulo Sérgio e tal, e em terceiro lugar, Ramage e Cid. Bom, então mas posso estar enganado. Eu também posso estar enganado, porque muito detalhe, mas o Dino destacou alguns dizendo, olha, eu estou condenando a todos, mas na hora da fixação da pena, eu quero dizer que a minha posição esses aqui devem ter pena mais grave e nós devemos fazer uma escada de pena. Na minha opinião, o que vai acontecer é que, primeiro, veja, o Fux não vai poder participar da fase da fixação da pena. Não pode participar?
Isso já Ontem é- eu li que poderia, É. que tinha mudado isso no Supremo, Fernando. Então, ele não A minha posição é a seguinte: ele só pode participar da fixação da pena daqueles que ele condena. Ah, é? Então isso muda tudo. Então, se ele solve o Bolsonaro, por exemplo, ele não tem que fixar pena. Certo? Tem que fixar pena. Mas o que vai acontecer, na minha visão? O Alexandre de Moraes, quando chegar na hora da fixação da pena, vai ceder ou compor com o entendimento majoritário. Entendeu? Então, vamos lá. Bolsonaro, 30 anos. O outro lá, 17. Não acho que ninguém vai sair dali com pena pequena, não. As penas vão ser duras. Então, eu acho o seguinte, ao fim que nós estamos vendo, é o seguinte, o voto do Fux foi um voto simbólico, que é oportunista, o voto oportunista, que serviu a entregar uma posição aos bolsonaristas, a parte da comunidade judaica radical. Estou colocando aqui o seguinte, porque fazendo essa diferenciação, que você tem parte da comunidade judaica progressista, certo? Uma parte da comunidade judaica radical, defesa de Israel intransigente, certo? Que está conectada hoje a uma questão americana, Trump, em relação a isso. E aí ele entrega esse voto. Esse voto foi feito de bandeja para o pensamento radical. E ele tenta... Por que ele condena o Cid? Não é só porque ele foi amando do alterno ao Bolsonaro e porque ele fez delação premiada, então ele está punindo ele também, né? Mas é porque ele ali tenta fazer um meio termo, de um meio desculpa. Olha, tudo bem, eu pego todos esses fatos aqui, analiso eles isolados, apesar de serem fatos concretos, eu vou dizer que tudo é ato preparatório. Pô, mas tentar matar o ministro Alexandre de Moraes, um dos nossos, não. Aí foi longe demais, mas ele estava agindo sozinho. Não foi o Bolsonaro que fez aquele discurso no dia 7 de setembro, etc. Aliás, eu acho que, na verdade, os bolsonaristas criam, o Cid e o Bolsonaro trocaram de corpo. Entendeu? Eles trocaram de corpo e hoje são pessoas diferentes. Quem governava o Brasil era o Cid, no corpo do Bolsonaro. Era o Mauro Cid. Entendeu? Só aqui, eu fui ver aqui no Supremo Tribunal Federal, realmente ele apontou participação menor, o Flávio Dino, para o Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Então, são esses três que o Dino e, se eu não me engano, o topo era Bolsonaro e Braga Neto. Aqui o pessoal está confirmando aqui no chat, né? Que é porque ele daria maiores penas de Bolsonaro e Braga Neto. E o Alexandre vai seguir, na minha opinião, a visão do Dino. Já deve estar adaptando o voto para não haver divergências. Eles vão trabalhar para que a divergência do Fux seja uma divergência isolada. Entendeu? Então, haverá uma visão mais unânime do colegiado. E não acredito que a Carmen Lúcia venha causar um voto de dissenso. Não acredito. Acho que ela vai acompanhar integralmente o Alexandre de Moraes. E hoje eles têm um papel fundamental, né? Por isso, acredito que a sessão hoje vai demorar, porque não é só a Carmen Lúcia votar e o Zanin votar, mas eles vão ter que publicamente demonstrar
os erros de análise do Fux, tanto jurisprudencial, quanto doutrinária, quanto fática. Há um problema, há uma questão moral aí, de demonstrar claramente que o Supremo é competente, sim, e que a análise que ele fez é uma análise mais do que equivocada, é mentirosa, é errada. Você acha que ela está fazendo alguma alteração no voto dela, o Zanin, para responder o Fux? Eu não digo que é alteração, eu acho que é o seguinte, todos ali estão... Olha só, da mesma maneira que o Dino, veja o que o Dino fez. O Dino disse assim, olha, eu escutei muito as defesas e estou apreciando os argumentos da defesa no meu voto. Fulano falou isso, Fulano falou aquilo, tal, não tem razão, tal. Muito bem. Ele fez isso. Por evidente, além de levar em conta a sustentação oral do procurador-geral, as defesas, hoje, ela e os outros ministros, em uma questão colegiada, vão contrapor argumentos ao dele. Portanto, não tenha dúvida que o voto vai apontar, além dos fundamentos dela, os motivos que ela não segue o voto do Fux. O Zanin vai ter que fazer o mesmo e sem sombra de dúvida, vai voltar a palavra ao Alexandre de Moraes e ao Dino. E nós vamos ter certamente passagens de ironia. O Dino já fez isso ontem, falou que eu queria saber o seguinte, afinal de contas, você está condenando alguém? Uhum. Está condenando o Mauro Cid, absolvendo o resto? Então, mas primeiro ele perguntou se está condenando alguém. Primeira mensagem subliminar. Você é tão cansativo que a gente não consegue nem escutar o que você está falando. Correto? Segundo, ele falou, não, estou condenando o Mauro Cid por todos os crimes, não só por um. Ah, então você está condenando o Mauro Cid e os outros não? Ah, muito obrigado. Esse é o recado seguinte. Pô, olha, que lógica tem que você está fazendo? Você vai dizer que o ajudante de ordem agiu sozinho? Olha, eu só me lembro de um caso em que isso tenha ocorrido. Foi o caso do Anjo Negro. Vocês lembram o Gregório, que foi o segurança do Getúlio, que resolveu matar o Lacerda, por esponte própria. E isso causou suicídio depois do Getúlio, porque o cara resolveu fazer sozinho. Mas, peraí, o Mauro Cid... Olha, pessoal, não é possível, como diz o ministro Alexandre de Moraes, não é preciso ter uma capacidade intelectual evoluída para saber o seguinte, se o Mauro Cid o tempo inteiro diz, olha, vamos ver o que o presidente diz, vamos ver se o presidente assina, se manda uma mensagem para ele dizendo, fala com o presidente. Ora, o que ele agiu sozinho? Se ele está se comunicando com o presidente o tempo inteiro. Chega a ser ridículo. Ele pede para esperar. Chega a ser ridículo esse troço. Não tem lógica nenhuma. Só se realmente não tivesse nenhuma mensagem sobre isso que levasse ao isolamento, como aconteceu lá com o Gregório Bezerra, que resolveu fazer um ato sozinho para defender o Getúlio. Mas não é o fato. Ele está sob o comando do presidente. Ele claramente se comporta como dizem em direito, longa-manos, como um braço do presidente. Isso. Veja, o Alexandre de Moraes citou outra coisa, que o líder dos caminhoneiros se comunicava com o Bolsonaro através do Cid. Quem mandava mensagem... O líder caminhoneiro dizia, o que é para fazer? Ora! E mais, veja, olha só, o Fux diz que condena o Cid
e desculpe, com o Braga Neto, não é isso? Não é isso? O Cid e o Braga Neto. Dizendo, então, que eles são responsáveis exclusivos. Isso. Exato. Então, que eles são responsáveis exclusivos pela operação que tentou sequestrar e matar o Alexandre de Moraes. Mas, peraí, a ordem para interromper esta operação veio do Palácio, em razão do general comandante do Exército de Aeronáutica não ter aderido. Portanto, é o seguinte, quem estava nessa reunião? O Bolsonaro. Então, é o seguinte, não tem a menor lógica. Veja, probatória gerar duas buchas, no caso, e isentar o mandante do assassinato. O mandante do assassinato. O mandante do golpe. É condenar o vapor do morro, não é isso? O menino que está lá vendendo a maconha e deixar o traficante solto. Exato. Não tem sentido isso. Ô, vergonhoso. Fernando, politicamente, não seria interessante, talvez, nesse momento, para até diluir o voto do Fux, levar esse negócio para o plenário de uma vez? Olha, veja só, primeiro eu quero dizer o seguinte, a turma tem competência para julgar, ponto. Correto? A turma tem competência para julgar. Eu acho, desde o primeiro momento, a minha opinião é o seguinte, em que pese a turma ter competência para julgar, certo? Uhum. Qualquer ministro poderia afetar o plenário. Isso é cultura do Supremo. Tá? Eu acho que seria muito melhor estar sendo julgado no plenário. Também acho. Minha visão. Ter competência da turma não impede que a turma decida que o plenário vai julgar. Não anula as decisões realizadas pela turma e pelo relator. E o seguinte, e acho que daí, nesse ponto, eu adoraria escutar o Gilmar Mendes, né? Porque o Gilmar, eu brinco que é meu malvado favorito. Porque daquele filme, daquele desenhozinho infantil, né? Que você até parece um pouquinho, né? Vamos combinar. E o seguinte, mas vamos lembrar que o Gilmar, porque eu como sou um sujeito que escuto, né? Muito, e gosto de escutar quem pensa diferente de mim, então eu recebi uma mensagem de um amigo e cliente bolsonarista dizendo, olha aqui, Fernando, olha aqui esses comunistas do Supremo Tribunal Federal, olha os comunistas. Eu falei, olha só, deixa eu explicar para você. Vamos lá, o Dino é comunista, correto? O Dino realmente é comunista. Muito bem, Partido Comunista. Mas o Alexandre de Moraes é de direita. O histórico dele é de um promotor conservador, duríssimo, um cara que acusou o Maluf, foi um dos responsáveis pela condenação do Maluf, um cara que foi secretário de segurança do Alckmin em São Paulo e nomeado pelo Temer. É um cara de direita. Não tem nada de comunista nem de esquerda. O Gilmar Mendes... Não, vamos lá, o Zanin. O Zanin não é de esquerda. O Zanin foi advogado do Lula. Eu fui advogado no mesmo processo. O Zanin é um liberal. É um homem de centro-direita. Não é de esquerda. Uhum. O Gilmar Mendes é um homem de direita. O Gilmar Mendes impediu o Lula de ser ministro da Dilma, ajudou a derrubá-lo. O Gilmar Mendes perseguiu o Lula no mensalão. Certo? É um homem de direita, mas é um homem que compreendeu, em determinado momento, e mudou de posição,
quando ele compreendeu o que a injustiça que estavam fazendo com Lula e o que isso tinha gerado de estamento, segundo ele mesmo diz, no Ministério Público e na magistratura, e que gerou, como efeito colateral, a subida da extrema-direita que passou a atacar o Supremo. Certo? O Barroso ajudou a perseguir também o Lula. Lava-jatista. Entendeu? O Fachin, que veio do movimento MST, ajudou a perseguir o Lula. Então, é o seguinte... Ajudou e ajudou muito. Muito. Vamos colocar... Não pouco, não. E o Toffoli, que nomeou um ministro-general que impediu o Lula de ir ao enterro do próprio irmão. Então, eles reclamam do Supremo Tribunal Federal, dizendo que são todos comunistas. Pera lá, pessoal. Pera lá, que nós estamos sofrendo isso aqui há muito mais tempo que vocês. E nós sabemos o seguinte, como é que são essas peças. Agora, acho que nessa questão específica, o Barroso votaria pela condenação, o Fachin votaria pela condenação, a Carmen Lúcia vai votar pela condenação. O Gilmar Mendes, ia ser lindo escutar o Gilmar Mendes. Porque o Gilmar ia passar um sabão no Fux. Bolsonaro sangraria mais tempo também, né, Fernando? Mas agora, mas nesse momento, eu acho o seguinte, é muito difícil ter uma reviravolta dessa. Lógico que seria possível de chegar e dizer, nós resolvemos o seguinte, nós vamos... Porque seria diferente, acabaria com o argumento Exato. do órgão fracionário. Certo? Mas tem uma coisa, isso não seria feito... A pergunta é, será que os outros querem? Tem que votar. Não. A pergunta é, será que o Barroso quer? Ou não? Ou eu prefiro não me meter nesse negócio? Porque, para levar para o pleno, outros vão perder o visto dos Estados Unidos, né? É verdade. Não é isso? Então, a pergunta é, será... Porque, veja, qual é a grande questão do ministro Alexandre de Moraes? Vamos colocar uma coisa fundamental. O Alexandre é duro, o Alexandre... Primeiro, com o Bolsonaro, eu acho que o Alexandre foi até condescendente demais, porque poderia ter prendido ele muito tempo antes. Quando ele entrou na embaixada da Hungria lá, já podia ter saído em cana. Certo? Ele está sendo até... Está deixando até ele numa boa em casa. Certo? Mas o Alexandre tem uma coisa. Por que o Alexandre tem o apoio da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal? E isso é que deve ter deixado todo mundo ali, me desculpe, revoltado com o voto do Fux. Porque roeu a corda, né? Esse foi o fato. O Fux roeu a corda. Porque o Alexandre de Moraes foi o sujeito que colocou de peito aberto a defesa da democracia e dos ministros do Supremo Tribunal Federal que passaram a ser esculachados, ameaçados de morte, esculhambados na rua. Olha, lembra aquele em Nova York? Lembra o Gilmar em Portugal? Lembra o Alexandre de Moraes e as agressões no aeroporto, se eu não me engano, em Miami, não foi? Sim. Acho que Na ele Itália, não vai mais né? a Miami. Em Roma, Itália. Em Itália, não foi em Miami? Não. Em Miami, eu acho que ele não vai mais. Acho que ele sempre prefere. Olha. Bom, então é o seguinte: ele tem apoio do Supremo, da maioria dos ministros. Esse é o fato. O ministro Alexandre de Moraes tem apoio, e ele está votando algo que está condizente com o que a maioria dos ministros pensam. O Alexandre de Moraes não estaria fazendo um voto condenando todos se não fosse o sentimento da maioria do Supremo Tribunal Federal. Entendam isso. Ele não construiu esse voto sem escutar e sem falar com outros ministros. É o que o Gilmar acha, é o que o Barroso acha, é o que o Fachin acha.
Então, na verdade, se fosse o plenário, a gente ia, na verdade, na minha opinião, ter 3 votos pela absolvição, né? Fux, Cássius e o outro que foi nomeado André pelo... Mendonça. E André o Mendonça. Mendonça. O Glória a Deus. terrivelmente evangélico. Glória a Deus. É. Glória a Deus. Deixa eu trazer os superchats aqui, que tem perguntas, elogios aqui. A Marisa... Tem xingamentos? Não tem. Nossa comunidade aqui é muito inteligente, educada. A Marisa Werkmeister diz: Fux não é brasileiro, é judeu sionista. O Policarpo Quaresma diz: desculpe, doutor, mas apesar do talento de Dino, não é o concurso para juiz que atesta esse. Pelo contrário, assim como falamos em rever o currículo das Forças Armadas, né, também precisamos rever o método de seleção para o judiciário. Veja só, sobre o judeu sionista, a gente tem que tomar muito cuidado para que não haja uma interpretação a lá o que o Malafaia está dizendo de ataque aos evangélicos, nesse caso. E segundo o seguinte, por mais que eu acho que não é questão de rever o currículo só, a gente tem que ter um projeto do Supremo Tribunal Federal, essa é a grande questão. O Lula e o PT deveriam ter um projeto de Supremo Tribunal Federal para evitar indicações que decepcionem depois. Mas o Dino tem esse currículo, político e jurídico. E lembrando que até 2030 vão ter 3, vai sair o Fux, se aposenta em 28, abril de 2028, Carmen Lúcia em abril de 2029 e Gilmar Mendes em dezembro de 2030. Então, eu digo que o Barroso já se anunciou a possibilidade de sair. Fux já está com a mala pronta. Mas ele desmentiu, né? Disse que não vai. O Barroso desmentiu agora. Fernando, ontem... Eu acho que todo mundo quer sair. Eu diria que muito melhor é ser ex-ministro do que ministro. Ontem eu escrevi, 15 horas atrás, mais ou menos, que eu achava que o Fux está aposentando a toga para assumir uma candidatura a algum cargo público nos próximos tempos aí. E aí hoje saiu uma matéria já transformando essa minha suspeita em algo mais concreto, porque a Mara Luchetti, do My News, disse que ele teria sido sondado, estaria conversando sobre uma candidatura a governador ou a senador? Governador do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que ele anteciparia a aposentadoria para disputar um cargo. Veja só, hein? Eu acho o seguinte, ele está pensando no futuro, além do Supremo Tribunal Federal, não tenho a menor dúvida. E acho que ele se aposenta antes dessa data. Muito bem, a gente... Deixa eu continuar lendo os superchats. Eu prometi para o Fernando liberá-lo 12h20. Não, temos mais 1 minuto e pouco. Só para ler os superchats que as pessoas mandaram aqui na As pessoas não deixam você sair, Fernando. A culpa não é minha. Gente, que horas ela volta? 14 horas. Todo mundo de olho. E nós vamos Isso, transmitir, hein? Aqui na a gente vai transmitir. Aqui. O Antônio Júnior diz: o STF é um tribunal político, a decisão do Fux não me espanta, esse STF é uma das falhas da ditadura da burguesia em que vivemos. Ali tudo pode. Eu queria responder. O STF é um tribunal político, esse julgamento é um julgamento político, os crimes que eles cometeram são crimes políticos, mas isso não retira a seguinte questão, que cada voto, então, tem uma responsabilidade jurídica e política. E o Fux assumiu essa responsabilidade política dele. Virou o herói Rovai da extrema-direita. Virou. E o Vicente Vargas diz: Fernando Fernandes é muito bom de ouvir, sempre claro e certeiro. Olha aí, temos elogios. Obrigado. O Rogério Aparecido Pereira dos Santos diz: boa tarde. O ministro Alexandre de Moraes foi atacado pelo Fux, citando inclusive o caso do PL. Será que ele responderá de alguma forma? Responderá. Pode comprar pipoca, cervejinha e que os próximos capítulos da série
Pô, pessoal, sinceramente, melhor que ver Netflix hoje, né? Vamos, Hoje entendeu? Coloca para assistir aqui, nesse canal, na Fórum, e prepara a pipoca. Isso, estaremos. E qualquer intervalo a gente entra para comentar. Janaína Miranda diz: estou vendo atrasada. O voto titubeante de 4 de abril de 2018 que negou o HC a Lula foi a Rosa Weber, Rovai. Eu estava lá na porta do STF durante a espera. Foi a Rosa Weber? Esse foi o último voto. Esse foi o último voto, certo? Uhum. Mas o Fux também votou nesse caso. E a Camilúcia? Acho que foram as duas juntas. A Camilúcia, o Fux. Elas fizeram parzinho naquela época. Igual no mensalão. Entregaram a cabeça de Lula. Fizeram uma coisa meio até tu, Brutus. Ô, Fernando, me diz uma coisa. A Adri está terminando. A canal Márcia Elise diz: Fux não condenou o ajudante, sim o delator. Recado da família. Nada ontem foi por acaso. Fux precisa ser investigado. E o Afonso Cardoso diz: voto exótico em um Buda descabelado que, tecendo o lance, prepara a peruca e vai à luta. A luta não é renhada, mas fácil. Renhida, mais fácil e acovardada. Vamos pedir a indicação dessa gente, né? Esse cabelão dele é o Benjamin Button do cabelo. O cabelo, quanto mais velho ele fica, mais cabelo ele ganha. Um guaxinim no cabelo ali. Fala, Fernando. Assim, o que eu ia falar é o seguinte: essa discussão de se tem que ir para a primeira instância, que o Fux coloca, mas o Alexandre de Moraes estabelece o começo do golpe no dia 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro era presidente, né? Não faz o menor sentido ir para a primeira instância. Primeiro é preciso fazer uma afirmação, porque as pessoas, os bolsonaristas, etc., ficam falando de primeira instância, e eu queria refazer a afirmação que eu fiz agora há pouco. Nós estamos falando de um crime político. Tentativa de golpe de Estado é crime político. Portanto, o que a Constituição fala sobre os crimes políticos? Diz: os crimes políticos serão julgados na primeira instância da Justiça Federal com recurso direto para o Supremo. Aí. Então, então é o seguinte: se o Supremo mandasse para a primeira instância, não é um processo comum que vai para o tribunal, depois para o STJ, depois para o Supremo. Na verdade, é primeira instância na Justiça Federal, Supremo direto. Só que, como eu disse, como ele não é acusado do dia 8 de janeiro, ele é acusado também do dia 8 de janeiro. Eles são acusados de uma tentativa de golpe que se inicia quando ele é presidente da República, e por isso que é colocado fogo em Brasília no dia da diplomação, por isso que tentam invadir a Polícia Federal, por isso que botam bomba no caminhão-tanque, porque o golpe deveria ocorrer quando ele era presidente. Não conseguiram realizar o golpe ali, ou seja, eles estavam tentando e não conseguiram, eles persistiram na tentativa de golpe mesmo depois. Exato. Então, como ele era presidente da República e o Supremo Tribunal Federal voltou à jurisprudência originária, por isso que o Dino fala: olha, eu estou muito tranquilo, porque é o seguinte, eu me filio à jurisprudência mais longa do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do foro de prerrogativa. Porque o Supremo, na sua história, passou mais tempo dizendo que o foro de prerrogativa permanece mesmo depois do cargo do que no tempo que ele diz que não, que gerou a acusação do Lula e do Temer em primeira instância. E diz ele: eu não estava nem aqui quando isso foi decidido, quando vocês resolveram voltar, entendeu? Mas o Pleno do Supremo decidiu. Essa matéria, o Fux, da mesma maneira, assim, a gente falou da Rosa Weber, né? Que, na minha opinião,
deveria ter votado contra a prisão do Lula. Ponto. Certo? Ela, a Rosa Weber, etc. Mas só para terminar, Rovai, deveria ter votado contra. Mas qual foi a justificativa para ela votar a favor? Ela disse, pelo princípio da colegialidade, porque vocês já resolveram isso em outro caso, eu estou seguindo, não a minha opinião, a opinião da maioria. O Fux, na turma, não fazer essa ressalva, dizer que o Supremo não é competente. Ora, ele participou da votação, que decidiu em contrário. Então, é o Supremo no plenário que decidiu. Veja, Sinara, você falou, podia levar para o pleno. Mas, neste caso da competência, foi o pleno que decidiu. Já. Bom, mais alguma pergunta, Rovai? Não, salve aí, muito meu obrigada. amigo. Vai comer? O que você vai comer aí? Conta pra gente. Costelata? Costelata? Fazer minha propaganda? Eu não sei ainda, mas nós vamos nos preparar para estar conectado aqui às 14 horas, assistindo esse momento histórico. Eu queria dizer para todos nós que estamos aqui... eu vou te dar a oportunidade, então, para você saudar uma pessoa que, naquele momento histórico do 8 de janeiro, foi um dos heróis brasileiros. Ricardo Capelli. Olha aí, o Capelli. Esse é um herói, hein? Grande Fernando Fernandes, tudo bem? Prazer. Esse é um herói, o Capelli. Vocês precisam ler o livro dele sobre o 8 de janeiro. Lança hoje, em São Paulo, hoje 6h30. Maravilhoso. Fala aí, Capelli. Aonde em São Paulo hoje, Capelli? Vai ser hoje às 18h30 na Livraria da Vila, aqui no Shopping Cidade de São Paulo, na Paulista. Mas já entrei entrando. Boa tarde, Rovai, Dris, cara. Todos que estão nos escutando, tem que ir para lá hoje. Comemorar E o seguinte, e abraçar o cara que teve a coragem e o comando de tocar aqueles vagabundos todos para fora. Esse é o cara. É o seguinte, a gente falou de governador, que o Fux quer ser governador do Rio de Janeiro. O Capelli tem que ser apoiado, não sei se ele quer, mas o Capelli tem que ser apoiado para ser governador do Distrito Federal. Mas já é candidato? Ele não só quer, como tem muita gente querendo, porque ele já está com 2 dígitos nas pesquisas, viu? Então é o seguinte, é esse cara que vai dar jeito a isso aí, hein? Vou deixar vocês aí, então. Obrigado, Fernando. Obrigada. Fernando. Tchau.